há um aspecto da decisão de Bolsonaro de mudar a presidência da Petrobras, não só o conteúdo da decisão, mas a forma com que ela foi tomada, que é uma forma, digamos assim, genuína do ponto de vista de Bolsonaro. Genuína em que sentido, tá? No sentido de que ele é desse jeito. Ele tem esses arroubos, ele faz as coisas muitas vezes sem consultar ou consultando pouca gente. Bom, o que eu quero chamar a atenção dessa decisão dele, né? Essa forma principalmente. Quando Bolsonaro foi eleito em 2018, eu peguei, tá? Eu tenho cursos EAD que eu analiso resultados de eleições. Eu vi lá as pesquisas do Datafolha e outras pesquisas, as pessoas querendo um líder forte, um líder que resolvesse os problemas do país. Então, é típico de uma situação antipolítica, é típico de uma situação na qual o eleitorado começa a achar que todo mundo é ruim, que todo o sistema político é ruim, que os principais partidos, PT, PSDB, são ruins. Eu quero um líder, não quero mais partido, não quero mais congresso, eu quero um presidente, quero uma figura, quero um líder. E alguém que mostre determinação, alguém que tenha pulso forte, alguém que seja decidido. Essa característica, pesquisa, tá, dado real, foi fundamental para justificar o voto em Bolsonaro. Foi uma racionalização importante do eleitor de Bolsonaro. Ele tem essa visão, né? Um segmento desse eleitorado tem essa visão. Você pode dizer uma visão autoritária? Sim, ele quer um líder forte para resolver o problema dele. É isso que ele quer. Tá? Quando o Bolsonaro toma a decisão e justifica dessa forma, isso vai chegar de diferentes maneiras a diferentes grupos de eleitores. Olha, está aumentando muito o combustível, está aumentando. Ele diz, a culpa é do presidente da Petrobras. Vou lá e tiro e vou colocar um que vai levar em consideração. Isso agrada esse pessoal que votou nele com esta justificativa. Tá? É evidente que isso agrada diretamente vários grupos de eleitores. Caminhoneiros, por exemplo, que é um grupo numeroso, é um grupo importante por conta da sua capacidade de parar a distribuição das coisas no país e, portanto, né, parar a economia brasileira. A gente viu isso acontecer durante o governo Temer. Né? Então, ele se utiliza dessa característica dele. Né? E aí ele deu declarações nessa direção. Ele está dizendo, olha, a Petrobras não é para atender interesse de poucos. Né? Ele não mencionou, mas ele estava se referindo ao mercado financeiro. A Petrobras não está... Então isso vai chegar nessa estratégia dele de mídia social, isso vai chegar a vários grupos de eleitores. E se ele conseguir efetivamente nas próximas semanas, meses, com que o preço do combustível na bomba baixe, ele vai dizer, viu, foi por causa da minha intervenção e da mudança de presidente que eu fiz na Petrobras que o preço baixou. Aí ele vai ser aplaudido por esse eleitorado. Isso é uma coisa, né? Você pode se perguntar, isso significa que a popularidade dele, a avaliação dele vai aumentar? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso significa que ele está trazendo para ele uma característica importante que justificou o voto nele. Né? Agora, se vai aumentar a popularidade ou não, depende de N fatores. Eu diria, se a economia piorar, continuar piorando, não há intervenção na Petrobras que leve... a pessoa vai dizer o contrário, ele fez a intervenção e não adiantou nada, continuou piorando tudo, a minha vida piorou. Né? E aí a pessoa vai até inverter o argumento, vai dizer, não adiantou nada a intervenção dele e até resultou no pior. Como o pessoal diz, ele não deveria ter mexido no presidente da Petrobras. Né? A questão não é essa, a avaliação dele depende de fatores mais amplos, depende de um contexto maior, vai ter ou não vai ter auxílio emergencial, a economia vai ou não vai retomar um pouco a atividade econômica, e aí isso exige, é claro, acelerar a vacinação. Então, ainda que ele tome essa decisão que fortalece a imagem que ele teve, que justificou o seu voto, um pilar importante de imagem, o pilar típico, né, digamos assim, de um líder populista, ele pode não melhorar a popularidade por essa decisão. Agora, é fato que ele, Bolsonaro, está à vontade com essa decisão e que ele é aplaudido por seus eleitores por essa decisão. Isso significa o quê? Se ele é aplaudido pelos eleitores dele por essa decisão, isso fica reforçado junto a ele. Ele diz, olha, beleza, aqueles que gostam de mim estão dizendo que eu fiz certo, então eu fiz certo mesmo. O mercado está dizendo que eu fiz errado, ele vai dizer, dane-se o mercado. Bolsonaro circula já na internet, todo o comportamento parlamentar de Bolsonaro, ele é deputado por muitos anos, né? Quando Fernando Henrique tomou e enviou para o Congresso várias medidas liberais de privatização,
de desregulamentação da economia no governo Fernando Henrique Bolsonaro, votou contra. Então, a ideologia de Bolsonaro, ele tem um aspecto importante, ele é um, digamos assim, ele foi um liberal em 2018, na campanha de 2018, ele foi um liberal por conveniência. Ele pegou Paulo Guedes, né, ele ali ninguém avaliava que ele tivesse chance de ganhar a eleição de 2018, Paulo Guedes se colou nele, né, todos os economistas mais sérios não foram para Bolsonaro, a gente sabe disso, e Paulo Guedes sempre foi um símbolo de liberalismo econômico. Então, Bolsonaro levou em sua campanha eleitoral e no início de seu governo, em 2019, toda a simbologia do liberalismo econômico. E ao apresentar a reforma da Previdência para ser aprovada, foi aprovada com muitas modificações, mas ao apresentar a reforma da Previdência, ele estava levando adiante a sua promessa de liberalismo na economia. E, digamos assim, o Paulo Guedes no governo é o lastro de liberalismo. Se vocês quiserem saber sobre o comportamento de mercado, eu diria, olha, o mercado são pessoas que têm dinheiro, né, que querem ganhar dinheiro, vivem disso, fazer o dinheiro, gerar mais dinheiro por meio da produção do país, enfim, investindo nas grandes empresas. É claro que a economia precisa crescer, você não tem, né, as pessoas falam muito, tem especulação? Claro que tem, mas no longo prazo você não sustenta na especulação, você precisa que de fato a economia entregue o que as apostas do mercado financeiro supuseram que ela iria entregar. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o mercado olha uma decisão que ele julga, né, na visão do mercado equivocada para o crescimento da economia, ele fica esperando o melhor. Eu vi as pessoas criticando, não, mas o mercado está passando a mão na cabeça, o mercado passa a mão na cabeça de qualquer presidente. Eu utilizo o termo, né, o mercado é complacente com a situação. Ele é complacente ao máximo. Por quê? Você imagina, são pessoas que gerem bilhões, né? E esses bilhões, muitos deles, né, muita coisa, não vai sair do país, vai ter que ficar no país. Então ele tem que ter uma aposta otimista para o país, de qualquer modo. Ele pode ser mais ou menos conservador, mas ele não tem para onde levar esse dinheiro, ele não vai levar para outro lugar. Em muitas situações, quem tinha para onde levar já levou, já era. Não conte com essa pessoa. Então ele tende a esperar o melhor. Não, ele fez essa mudança na Petrobras, mas ele vai manter a política. Ele vai ser no tempo inteiro complacente. O mercado foi sim complacente com várias medidas. Eu me lembro, eu acompanho, eu vivi isso, eu vi isso, com várias medidas do governo Dilma, né, que o mercado não concordava, mas ele diz, não, mas quem sabe ele não apostou para baixo ao ponto de quebrar o governo, porque você pode ter um desinvestimento brutal e você dizer, olha, não vou mais comprar títulos da dívida do governo, os títulos vão... o governo vai ter que subir os juros para tornar os títulos mais atraentes. Isso não chegou a acontecer, não numa magnitude que fosse, sei lá, caminhasse para a paralisação do governo. Então, o mercado tende sim a ser complacente. Ele vai bater em Bolsonaro esperando que Bolsonaro mude a decisão, né? Mas Bolsonaro tem do lado esse aspecto de marketing, né? Esse aspecto de marketing que ele sabe por experiência própria. Ele não precisa ver um dado de pesquisa de que ele foi votado por essa motivação. É ocioso mostrar para ele esse dado de pesquisa. Ele sabe, ele fez assim e ele viu, as pessoas abordaram ele, já tem a pesquisa dele de contato com o eleitor. Os eleitores dizendo, não, é isso que nós precisamos, de alguém como o senhor para enfrentar realmente os interesses. Então ele já tem isso na cabeça e ele agora está ouvindo isso de novo. Então não importa o que o mercado vai falar, ele precisa ser punido, entre aspas, por essa decisão, né, na sua popularidade. Essa decisão tem que levar a piora da economia, mas é uma decisão só, né? Ela não tem esse poder de levar a uma piora imediata da economia que você possa ligar a decisão com a piora da economia. A piora da economia pode vir, como eu disse no início do vídeo, por outras razões. Era isso que eu queria dizer. Eu acho que é um aspecto importante que tem a ver com opinião pública e tem a ver com imagem de líderes políticos, né? A imagem de Bolsonaro, ela tem isso. Os líderes de esquerda não têm isso na imagem de pulso forte e decidido. Isso, em geral, vem associado muito aos líderes de direita. Concluo aqui esse vídeo pedindo para você se inscrever neste canal,
para você divulgar este canal. É um canal que te ajuda a entender a política. Você tem a sua cabeça. Você pode ser mais de esquerda, mais de centro, mais de direita. Isso não importa para mim. O que importa para mim é que você entenda a política como ela é. Por isso eu peço, se inscreva no canal e traga mais gente. Curta e comente os vídeos. Um grande abraço.